Olá, minha gente, muito boa tarde para você que está acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Estamos começando, viu, mais uma transmissão da sessão ordinária aqui na Câmara dos Vereadores de Salvador. Hoje é terça-feira, dia 18 de novembro, e para começar o nosso bate-papo com os vereadores dessa terça, eu convido Júlio Santos para a gente começar falando. Júlio, muito boa tarde para você. Bora falar um pouco sobre uma nova lei que determina um dia da atividade física e combate ao sedentarismo. Muito boa tarde. Boa tarde, perfeitamente. A gente sabe que hoje a nossa população da cidade de Salvador, ela está cada vez mais doente. E por que isso acontece? A falta da prática regular de atividade física. A gente percebe que nós, como parlamentares, muitas pessoas nos procuram pedindo regulação, algo que é da competência do próprio Estado, e nós não temos gerência com isso. Mas muitos desses problemas poderiam ser evitados se a população fosse estimulada, incentivada a praticar atividades físicas. Com certeza nós teremos mais qualidade de vida para a nossa população. Eu tenho andado pelas comunidades de Salvador, nós fizemos uma lei recente onde as academias hoje que existem no município tivessem um profissional de educação física, porque a gente acredita que se esse povo automaticamente praticar atividade, muitas doenças a gente vai evitar. Por exemplo, uma simples caminhada, importante para a saúde da pessoa, mudanças de hábito na alimentação, tirar um pouco do açúcar, tirar um pouco da questão do glúten, que hoje tem sido um mal, infelizmente, que tem atingido a nossa população. Mas essa lei ela veio a calhar, porque tem um dia, que vai ser o dia 10 de março de todos os anos, onde a gente vai fomentar toda a cidade para que possa ter essa atividade. Eu acho que a população vai começar a mudar um pouquinho a sua opinião, mudar o seu jeito, o seu hábito de viver e matar de uma vez por conta essa questão do sedentarismo. Há um dito equívoco das pessoas que elas falam o seguinte: eu não tenho tempo para praticar atividade física. É algo errado, porque se ela não tem tempo para praticar atividade física, vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Não é isso que a gente quer. Depois que essa lei ela veio com grande relatividade para a nossa cidade, e o povo ganha com tudo isso. Vale salientar também que as campanhas são importantes, então trazer holofotes nesse dia 10 de março para essa questão da atividade física é fundamental, porque senão a gente não teria os resultados que a gente teve com o cigarro, por exemplo, com o cinto de segurança. Então ter essas campanhas, botar esse holofote para essas causas é importante. E vale salientar também outras medidas já existentes em Salvador, como por exemplo as academias públicas, né? Perfeitamente. Eu acho que o maior problema da nossa população é a desinformação. As pessoas não têm conhecimento das coisas. Um simples hábito, uma mudança de hábito, já traz uma mudança significativa. Essas academias que você citou aí, foi a autoria também da nossa lei. Nós criamos hoje no município para que em cada lugar houvesse um profissional. O que estava acontecendo? Havia uma academia, mas não tinha um profissional. As pessoas estavam se lesionando, trazendo mais malefício do que benefício para a própria saúde, porque a atividade é importante desde que tenha um profissional habilitado ali cuidando, monitorando, dando a direção. Com tudo isso a nossa população ganha. Júlio, muito obrigada, viu, por conversar com a gente. Uma boa sessão para você. Obrigado. Maravilha, o vereador Júlio Santos conversando com a gente aqui nesse início de terça-feira. E agora eu convido o vereador Hamilton Assis também para poder bater um papo com a gente antes da sessão começar. Professor Hamilton, vamos trocar uma palavrinha em relação a essa lei, né, que foi sancionada, que autoriza a utilização da Bíblia nas escolas municipais de Salvador. Nós votamos contra esse projeto, né, não necessariamente por causa da Bíblia, mas exatamente porque nós defendemos o Estado laico. O Estado laico é uma matéria constitucional, certo? É um debate que é histórico, que vem desde uma das primeiras constituições do Brasil, em 1869. Vou errar, posso até errar o nome agora, não vou dizer. Mas é uma das primeiras constituições brasileiras, onde foi debatido, né, essa questão da importância de manter o Estado brasileiro, né, principalmente, né, compreendendo a sua diversidade religiosa, tá, e em respeito também às diferenças culturais e socioculturais existentes no nosso país. Então, a ideia do Estado laico é exatamente isso, para preservar o Estado, né, de qualquer influência, seja ela qual for, independente daquela que seja a religião de maior prática social no nosso país, a exemplo da Igreja Católica. Mas a gente não pode deixar de compreender, né, que a nossa sociedade é perpassada por práticas religiosas diversas.
né? Então, hoje, nós temos as religiões de matriz africana que têm uma dificuldade muito grande, né, de se fazer representar nos espaços diversos do poder, seja principalmente nas instituições, né? Você tem um trabalho hoje, né, orientado pela Lei 10.639, onde você não pode discutir a cultura afro-brasileira, né, porque as pessoas acham que isso estaria discutindo, por exemplo, a questão da cultura dos orixás, né, que não tem nada a ver do ponto de vista, né, de você pensar a religiosidade. Eu acho que a escola deve sim discutir religião, mas no seu sentido mais amplo, ou seja, a história das religiões, ou seja, todas as religiões precisam ser ouvidas, entendidas, inclusive respeitadas nos espaços da escola de aula. E a escola é esse espaço, não seu espaço exclusivo, né, de uso de apenas de um referencial, né, paradidático de apenas uma religião. Nesse sentido, né, o pessoal, o meu partido, entrou com a DIN, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, né, pedindo a revogação dessa matéria, que não é, de certa forma, contraditória. Eu lembro aqui que na sessão passada, né, um dos vereadores aqui falou que está se transformando prática, projetos que são aprovados na casa e que é passivo de sofrer recursos, né, na justiça, mas a justiça está aí exatamente para verificar, né, a constitucionalidade desses projetos e até mesmo porque as casas legislativas elas podem cometer falhas, como já cometeram inúmeras falhas e que o judiciário já corrigiu. Então, isso não tem contradição nenhuma. A justiça ela cumpre o papel dela, nós cumprimos o nosso, mas, é claro, não podemos deixar que uma lei, né, que contraria preceitos constitucionais e viola direitos, inclusive das diversas religiões, que ela seja efetivada naturalmente. Ou seja, você está instituindo, né, num território específico, que é o território do município de Salvador, uma legislação que contraria frontalmente uma legislação de ordem federal e constitucional, que é matéria constitucional. Portanto, nós consideramos isso um certo abuso, né, e uma tentativa, de certa forma, né, de tentar subverter a lei, né, impondo dinâmicas de um determinado princípio ou tendência religiosa, né, em determinados espaços que são espaços públicos. Vereador, muito obrigada por conversar com a gente. Uma boa sessão para você nessa terça. Tranquilo, eu que agradeço, né, porque é sempre uma oportunidade para a gente estar esclarecendo as nossas posições, né, e dizer que nada passa, né, que a lei ou que a justiça, né, possa se debruçar sobre ela, né, e projetos que a gente vota aqui na casa, eles podem também ser passivos de ser olhado pela justiça e em casos em que ele contraria normas já instituídas ou normas federais principalmente, ele tem obrigatoriamente que ser revisto. Obrigada, vereador Hamilton. Uma boa sessão para você. Vereador Hamilton Assis, então, destacando a importância de conversar aqui na nossa TV Câmara para poder estabelecer esse contato mais próximo com você, telespectador, e você ficar sabendo também a posição do seu vereador. Bora conversar agora com Orlando Palhinha. Palhinha, muito boa tarde para você. Estrada do Derba, duplicação. Bora conversar um pouquinho. Um abraço a todos e toda a TV Câmara, agradecendo a Deus por mais um dia de nossas vidas. Essa é uma luta de muitos anos, desde quando eu cheguei aqui nesta casa. Cheguei aqui em 1º de janeiro de 2005 e essa luta eu travei há muitos anos com o ex-governador Jacques Wagner, tá certo? O ex-governador Rui Costa. A gente apresentou nesta casa, aprovamos 2 indicações e hoje, graças a Deus, o governo do estado está fazendo a duplicação daquela via, evidentemente que é para melhorar a mobilidade urbana do pessoal da suburbana, porque aquela via engarrafava da Baixa do Fiscal até a BR-324. Só quem mora em Paripe, na base naval, é que sabe da importância da duplicação daquela via. O governo está fazendo duplicação, evidentemente que devastou algumas árvores, eu pensei que não fosse devastar tanto, mas infelizmente devastou, mas é por uma causa justa e eu espero que depois haja também a necessidade de um replantio de algumas árvores, porque nós precisamos também fazer intervenção de mobilidade urbana, mas também preservar o meio ambiente. Mas quero dizer ao povo de Salvador e ao povo do subúrbio que esse projeto de indicação da duplicação BR-528 são duas indicações minhas. Vereador Palhinha, e também teve aqui a luta, a indicação do vereador Tiago Ferreira, que foi do PT, que também quando ele chegou fez a indicação, e nós já tínhamos 2 indicações aprovadas, então não vou tirar o mérito do vereador Tiago Ferreira, mas quero dizer que essa luta é nossa, desde quando nós chegamos aqui. Quem ganha com isso é o povo de Salvador, é o povo do subúrbio, porque mobilidade urbana, a BR-528, a antiga estrada
A conhecida Estrada do Derba está sendo duplicada e essa luta ela foi incansavelmente uma luta nossa, do seu amigo vereador Palhinha. Quem me conhece sabe, eu vou à luta e consigo vitória porque nós somos persistentes e a vitória está chegando, a duplicação da Estrada do Derba. Palhinha, só para poder a gente tirar essa dúvida, qual a previsão para a entrega da duplicação da Estrada do Derba? A gente está trabalhando, pelo menos o cronograma do Estado eu não tenho, né? Eu sou vereador do União Brasil, né? Estou vereador aqui há 6 mandatos, graças a Deus, consecutivos. Tenho acompanhado o cronograma, mas eu creio que até final do ano, aparentemente, vai ser entregue por trechos, mas eu creio que até final do ano, 2026, já está duplicada. Inclusive, vai ter também aproveitamento do transporte do VLT, que estava atrasado, era uma dívida do governo do estado, tinha com o povo do subúrbio, agora a obra está lá meio atrasada, mas está caminhando e vai melhorar ainda também com o VLT, que vai aproveitar também esse vetor da duplicação da BR-528. Vereador, muito obrigada, viu, Palhinha? Uma boa sessão para você. Um abraço a todos. Muito bem, Orlando Palhinha conversando com a gente sobre a duplicação da Estrada do Derba. E antes de iniciarmos a sessão ordinária desta terça-feira, vou convidar o vereador Cláudio Tinoco também para conversar um pouquinho com a gente. Tinoco, muito boa tarde para você. Bora conversar, verão chegando, orla de Salvador bombando. Bora conversar um pouco sobre a requalificação do trecho de Pituaçu? Boa tarde a todos que acompanham essa sessão. Olha, você tem acompanhado aqui dentro do plenário a discussão toda sobre exatamente esse movimento, alguns em defesa da Barra, por exemplo, para que a gente evite uma ocupação que não seja essa que é a vocação da cidade. Uma cidade que tem uma grande extensão de orla, não só na Baía de Todos os Santos, como a Orla Atlântica. Mas é claro que a partir de quinta-feira agora vem aí uma grande novidade para a gente não só testar, mas para a gente, eu diria, aproveitar. Né? É a primeira vez que Salvador vai experimentar a concessão de trecho de orla, né? Isso eu estou me referindo à orla da Boca do Rio, Pituaçu, até a Terceira Ponte, com a Orla Brasil vindo administrar os quiosques, a atividade na areia e, acima de tudo, trazendo a cultura de Salvador e da Bahia para esse espaço. Então, na próxima quinta-feira, o prefeito Bruno Reis vai inaugurar esse trecho de orla, já com os novos quiosques em operação. Nós temos 2 quiosques que já começaram esse final de semana a fazer um ensaiozinho, tanto o Social Rio Clube de Samba, como também o Opaió, do grande Érico Braz, né, que tem aqui no Pelourinho, está levando essa experiência gastronômica dele lá para a Orla de Salvador. E para vocês que acompanham essa atividade cultural, lá terá um palco de samba, com samba todos os dias, de segunda a segunda. Nós costumamos dizer que o samba nasceu foi na Bahia, né? Então vai ter um equipamento com tradições cariocas, um bom baiano ao paió, fazendo logicamente uma grande curadoria. Foi feito um processo de seleção para ter uma banda de base. Eu estou dizendo tudo isso não só como um bom soteropolitano, quem gosta da praia, do litoral, mas acima de tudo, também numa perspectiva econômica de oportunidade de novos negócios, que é o turismo trazendo. Agora mesmo eu estava aqui circulando pelo centro histórico, deve ter navio no porto, porque tem turistas italianos, europeus aqui. E essa possibilidade da Orla Atlântica ter um novo equipamento com bons serviços, uma ótima infraestrutura e associada à nossa cultura, eu acho que é um potencial muito importante. Por isso a gente está aqui hoje, já antecipando essa inauguração que vai ser na quinta-feira, convidando a todos para acompanharem lá o prefeito Bruno Reis, toda a sua equipe, na inauguração da nova orla de Boca do Rio, Pituaçu, Terceira Ponte. Só para esclarecer para o nosso telespectador, Tinoco, que concessão de um trecho da orla que significa fornecer a administração para uma determinada empresa, né? Que nesse caso é a Orla Brasil. Verdade. A concessão é você transferir à iniciativa privada a possibilidade de fazer alguma operação naquilo que não é, em tese, competência do município. Em muitas orlas do Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, Recife, no litoral de Santa Catarina, existe essa experiência já, eu diria, em curso há muitos anos, sobretudo na orla do Rio de Janeiro. A prefeitura fez uma licitação, ganhou essa licitação a Orla Brasil, nesse trecho inicial, que é das quadras da Boca do Rio até ali a Terceira Ponte. Vai vir aí uma nova licitação para o trecho da Terceira Ponte até Piatã,
E essa é uma tendência para que a gente possa, de uma vez por todas, sobretudo Salvador, que perdeu as barracas de praia, voltar a ter equipamentos com uma boa infraestrutura e com bons serviços também, sempre respeitando aqueles que tradicionalmente sempre viveram da atividade de comércio nas praias, sobretudo pé da areia. Então, são dos 44 permissionários que tinham ali as suas tendas nesse trecho de praia, 40 fizeram a opção, aderiram ao contrato e estão aí já recebendo os seus kits novos, né? O ombrelone, a cadeira, a mesa, equipamentos. Assim, eu fico muito otimista que seja uma experiência que venha para ficar. Nós faremos o papel de fiscalizar também, não é só o aspecto aqui, até do aspecto cultural, da infraestrutura, mas inclusive dos serviços. Essa concessionária vai estar responsável, inclusive, pela limpeza desse trecho de praia. Então, eles já estão com uma política de lixo zero, trazendo catadores, trazendo recicladores. Então, é uma experiência que eu acho que pode sim levar Salvador para um novo patamar de infraestrutura e de serviço na orla de Salvador, para os soteropolitanos, para os baianos e para os turistas que venham visitar a nossa cidade. Ou seja, quinta-feira temos encontro marcado, já temos atividades para o dia. Um dia importante, um dia de celebrar a consciência negra nesse país. É um feriado que é nacional agora. Aqui na Bahia, então, isso não poderia ser de outra forma, mas celebrar também com uma grande obra, com uma grande festa também e com o samba, né, ali fazendo todo mundo também presente, fazendo todo mundo dançar e curtir. Valeu! Tinoco, muito obrigada, viu, por conversar com a gente. Uma boa sessão para o senhor. Cláudio Tinoco acabou de conversar com a gente, então, sobre essa questão da orla de Salvador, né, um trecho específico, a de Pituaçu, primeiramente, que foi concedida aí para que uma empresa administre, como ele próprio disse, trazendo benefícios para a cidade. Bora conversar agora com a Ladilce. Ladilce, muito boa tarde para você. Me conte, qual será o nosso assunto de hoje? Bom, hoje eu quero registrar que nós tivemos uma sessão hoje pela manhã, uma sessão solene de entrega do título de cidadã soteropolitana a Zezé Mota. Essa querida atriz, cantora, né, uma figura especial, ativista, antirracista e que já deveria ter recebido o título e nós finalmente hoje concedemos um título que foi aprovado aqui por unanimidade na Câmara. E hoje de manhã a sessão foi linda, linda, linda. Nós enchemos esse auditório de pessoas que vieram ver Zezé, abraçar Zezé e reconhecer o papel grandioso que ela tem como inspiração para as mulheres e homens negros, mas sobretudo para as mulheres. Zezé Mota é essa atriz que na década de 60 teve a coragem de se expor nas telas, nos palcos, quando o racismo era ainda pior do que é hoje. Mas ela foi pioneira, desbravou, desalisou os cabelos e se colocou como uma negra, né, brasileira, afrodescendente, que inspira toda a população negra desse país até hoje. Então, no mês da consciência negra, a gente resolveu homenagear a Zezé, porque é justo e merecido. E hoje ela é cidadã soteropolitana. Ladilce, muito obrigada, viu? Uma boa sessão, porque começou, a gente tem que encerrar. Obrigada. Muito bem, a Ladilce também trazendo essa importância em relação a Zezé nesta manhã de terça-feira. Mas, bora acompanhar a sessão que acabou de começar. Na presença de Deus, havendo número legal, declaro aberta a 78ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura, realizada em 18 de novembro de 2025. Votação da ata. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura do expediente. Primeiro secretário, vereador Palhinha. Boa tarde a todos e todas. Senhor presidente, não há expediente sobre a mesa nesta tarde. Obrigado, vereador Palhinha. Há sobre a mesa a licença dos vereadores André Fraga, Daniel Alves e Anderson Leal. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Inscrição Pinga-Fogo. Quem falará pela oposição? Aladilce e Marta.
Quem falará pelo governo? Senhor presidente, pelo governo, irá falar o vereador Palhinha e o vereador Júlio Santos. Vereador Palhinha, Júlio Santos. Quem falará pelos independentes? Vereador César Leite. Por 5 minutos, vereadora Aladilson, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Câmara, nós hoje pela manhã, senhor presidente, vivemos aqui nessa casa, nesse plenário, um espetáculo emocionante, inesquecível, que foi a concessão do título de cidadã soteropolitana à nossa querida atriz, cantriz, como ela se denomina, Zezé Mota. Eu quero agradecer a este plenário que, por unanimidade, aprovou esse título, agradecer a presença do presidente Carlos Muniz, do vice-presidente Maurício, das nossas colegas Marta, Milton, Felipe, Eliette Paraguaçu, que estiveram aqui pela manhã acompanhando, participando dessa solenidade. Senhor presidente, mais do que reconhecer o talento da multiartista Zezé Mota, que com seu trabalho fantástico, excepcional, qualificou a nossa produção cinematográfica e teatral e que impactou muito durante muitos anos e ainda continua na economia cultural, da área cultural do nosso país. Mais do que isso, é o reconhecimento no mês da consciência negra do ativismo de Zezé Mota no enfrentamento, vereadora Marta, ao racismo, numa época em que ela começou a carreira, numa época em que a exposição de uma mulher negra num palco, numa tela, era muito mais difícil do que hoje. Zezé abriu caminhos, abriu porteiras, abriu veredas para as atrizes e os atores negros que hoje se afirmam nas telas da Globo e de muitas outras emissoras. Então, nossa homenagem, nosso salve a Zezé Mota, cidadã soteropolitana, que é também de uma generosidade imensa. Zezé hoje se emocionou aqui, chorou, né? Prometeu continuar cumprindo e abraçando Salvador como a cidade dela, ela que já se sentia soteropolitana, que tem uma vida artística e pessoal entrelaçada com Salvador. Então, foi um momento muito rico, muito bonito, muito potente, de homenagem, mas, sobretudo, de uma celebração do mês da consciência negra, afirmando que nós precisamos dizer sim à vida, sim à diversidade, contra o racismo e por um mundo de alegria, de um mundo de solidariedade, sem preconceito. Então, viva Zezé Mota. Eu quero agradecer a todos e todas por essa manhã tão potente. Nós tivemos aqui a presença de diversos artistas, né? Tivemos aqui a presença do Olodum, de pessoas do Ileaê, do Malê de Balê, filhas de Gandhi, enfim, secretário de Cultura do Estado, secretário de Promoção da Igualdade. Recebemos diversas mensagens do Fernando Guerreiro, de diversas autoridades que não puderam estar presentes e que se congratularam com essa casa. Mas, senhor presidente, eu quero também aproveitar para mais uma vez cobrar aqui do secretário de Saúde do município de Salvador, quero cobrar do secretário de Gestão, do prefeito dessa cidade, Bruno Reis, a convocação dos concursados da área da saúde.
Recebo, senhor presidente, diariamente apelos, conclamações desses que foram concursados, que foram aprovados, que o concurso foi homologado e que estão à espera. O prefeito prometeu para até esse final de ano estar todo mundo nos quadros da Secretaria Municipal de Saúde. E até o momento, isso ainda não se configurou e nós, essa casa, precisa cobrar. Serviço de saúde, Serviço Municipal de Saúde tem grandes responsabilidades, que é da prestação da assistência à saúde direta à população, sobretudo a população mais carente dessa cidade. Eu quero fazer um apelo aqui ao líder do governo, o vereador Kiki Bispo, que nos ajude a trazer a realidade, ajustar a conduta do secretário da Saúde, do secretário de Gestão, para que a gente... E do prefeito, presidente. Aí Vossa Excelência tem que entrar também, para que os convocados da área da saúde sejam convocados, nomeados, e que a gente possa qualificar a assistência à saúde. E a Vossa Excelência é muito preocupado com a situação da saúde, que eu sei, então nos ajude. Muito obrigada. Nós que agradecemos, vereadora Aladilce. Vereador Palhinha, por 5 minutos. Quem está aqui? Ô, Mazinho, senta aqui, por favor. Ali. Você que tem do lá, Boa tarde a todas e todos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, agradecendo ao nosso bom Deus por mais um dia de nossas vidas. Assumo a tribuna esta tarde para fazer um comentário acerca da obra que está acontecendo na Estrada do Derba. Estrada do Derba, para quem não sabe, é a BR-528, que tem a ligação ali com o Hospital do Subúrbio. Anos atrás, com os 2 ex-governadores que passaram, eu apresentei nesta casa o projeto de indicação com o ex-governador Jacques Wagner, o ex-governador Rui Costa, para a duplicação daquela via. E como falei aqui, e reafirmo, quem mora na base naval em Paripe, pega engarrafamento até a BR-304. Se faz necessário a ampliação dessa via da BR-528, conhecida como Estrada do Derba. Graças a Deus, o governo do estado entendeu, está fazendo esta obra de duplicação paralelo para servir também com VLT. Isso é mobilidade urbana. Evidentemente que a gente tem as críticas, as queixas, porque foram devastadas várias vegetações, e a gente pede à equipe do governo do estado, nosso companheiro, presidente da Condé, Trindade, José Trindade, parceiro e amigo, passou nesta casa, para que, paralela à obra também, já faça a recomposição daquelas árvores que foram devastadas. Porque o progresso é bom, eu lutei, pedi a obra, e estou ratificando a necessidade da duplicação da BR-528, conhecida como Estrada do Derba. Mas o meio ambiente também é importante, e a gente pede que seja recomposto paralelamente, no andar da obra que está caminhando, que seja replantada as árvores que foram devastadas. A obra é importante, lutei, apresentei 2 indicações, e hoje vejo um desejo do povo do subúrbio sendo realizado com a duplicação da BR-528, que vai melhorar o transporte público para quem mora em Paripe, base naval, que pega aquela via até o Hospital do Subúrbio. E, paralelo a isso também, apresentei indicação aprovada nesta casa, mais uma vez, bato na mesma tecla, a duplicação da Via do Cobre, ligando 15 bairros ao subúrbio, do subúrbio à rodoviária nova. Ivan, você que conhece muito bem, essa via, para quem não sabe, está na ligação da Unidade de Saúde da Ilha Amarela, vai dar no fundo do antigo Atacadão Macro, ou seja, quase que de frente da rodoviária nova. E quem mora no subúrbio, se o governo do estado colocar em prática uma via que já existe, revitalizar essa via do Cobre, minha vereadora Marta, que a gente tem conversado sobre isso, dessa necessidade, nós vamos ligar mais de 15 bairros do subúrbio com 10 minutos para chegar na rodoviária. E eu gostaria de estar deputado estadual para lutar naquela Assembleia Legislativa, para mostrar que o povo do subúrbio tem que ser valorizado antes, durante e depois das eleições. A campanha eleitoral será o ano que vem.
E eu não vi nenhum deputado ainda levantar aquela bandeira. Como vereador, eu não posso fazer a obra, mas eu apresentei indicação nesta casa para a duplicação da BR-528. E eu espero que o Senhor Jesus possa colocar no coração de algum deputado daquela Assembleia Legislativa para dar dignidade, para levar mobilidade para o povo do subúrbio. O governador já anunciou, eu vi através da imprensa, de que a partir de janeiro vai ser entregue a rodoviária nova. Ainda há tempo da gente colocar como contrapartida com os permissionários que estão construindo a obra do VLT. O governo pode trabalhar otaciando, pedindo a contrapartida dos empresários de uma obra de mais de 6 bilhões de reais do VLT, para que dê essa contrapartida. A via do cobre é 980 metros. A gente liga o subúrbio ferroviário de Salvador até a rodoviária nova em Águas Claras. Como eu gostaria de estar deputado estadual para fechar aquela Assembleia e mostrar que eu represento o povo do subúrbio, mas enquanto Deus permite, estou aqui representando com muita dignidade o povo do subúrbio. Via do cobre já. Um forte abraço. Obrigado, vereador Palinha. Vereadora Eliette, por 5 minutos. Uma boa tarde à mesa, uma boa tarde à galeria. Senhor presidente, eu queria aqui, subindo desse púlpito, para anunciar que o Mandato Popular das Águas apresentou nessa casa um projeto de lei que protege as áreas de manguezais na cidade de Salvador. Apresentando no mês de outubro um plano para recuperar e proteger os manguezais que restaram da degradação ambiental na cidade de Salvador. São ecossistemas de grande relevância ecológica, social, econômica, cultural, importante para o equilíbrio ambiental. A recuperação dos manguezais é essencial para a adaptação dos territórios frente à crise climática. Falando que esses dias a gente estava na COP, né, inclusive encontrei vereadores também, o André Fraga, lá na COP, e é importante que o prefeito e o vereador que participaram olhem também esse projeto especial para a cidade de Salvador. E aí eu peço que essa casa tenha um cuidado muito importante, que as áreas de manguezais foi uma das áreas mais importantes no sentido de acolher pessoas que não tem um trabalho formal e tem como uma fonte de renda as áreas de mangue. As áreas de mangue é tão importante para a alimentação saudável, é o pulmão do mundo. A gente estava, na verdade, em Belém, onde é a capital do nosso país, mas também trazendo a pauta tão especial que é a pauta ambiental, e, sobretudo, Salvador, né, que vive uma crise de devastação das áreas verdes, de degradação ambiental, de um racismo ambiental profundo, quando todo o esgoto da cidade de Salvador é lançado na Baía de Todos os Santos. Quando as grandes empresas não são fiscalizadas e não têm responsabilidade social. Nesse sentido, é importante que essa casa olhe com cuidado esse projeto, que é tão importante para a geração futura, mas também importante para o equilíbrio do ecossistema. Viva nós, viva as águas, e seguimos aqui nessa casa, trabalhando, fazendo proposta interessante para que a política desses povos que nunca foram ouvidos, que nunca teve projeto de lei, seja respeitado, porque o Mandato Popular das Águas é um mandato de trabalho que tem várias proposições importantes para a capital de Salvador. Axé. Obrigado, vereadora Eliette. Vereador Júlio Santos, por 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Eu subo essa tribuna nessa tarde para comemorar o sancionamento de um grande projeto da nossa cidade pelo prefeito Bruno Reis, um projeto de grande relevância que, com certeza, vai ajudar a população da cidade de Salvador.
Subo hoje nessa tribuna para registrar a aprovação de um projeto que apresentei, não apenas uma data no calendário, mas um compromisso concreto com a saúde, a qualidade de vida e o futuro da nossa cidade. Foi sancionada a Lei 9.885/2025, que institui no calendário oficial de eventos do município de Salvador o Dia Municipal de Incentivo à Prática de Atividades Físicas e de Combate ao Sedentarismo, a ser celebrado todos os anos no dia 10 de março. Essa iniciativa nasce da necessidade urgente de enfrentarmos um problema silencioso, mas que afeta milhares de famílias, o sedentarismo. Hoje, Salvador, assim como no Brasil, convive com índices alarmantes de doenças que poderiam ser evitadas com medidas simples, acessíveis e baseadas em hábitos saudáveis. A nova lei estabelece objetivos claros: promover a conscientização da população, estimular a mudança de hábitos, incentivar ações educativas, levando prática esportiva para diferentes espaços públicos e a integração escolas, unidades de saúde, instituições públicas e privadas em atividades conjuntas. A ideia é simples, mas poderosa: transformar Salvador em uma cidade cada vez mais ativa, saudável e consciente. Quero destacar que este projeto não é apenas um marco legal, é uma ferramenta de transformação social. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, cuidar da saúde pública não é apenas tratar doenças, é prevenir, educar e estimular a qualidade de vida. E parafraseando um bordão muito popular, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. E aqui faço questão de ressaltar uma verdade que muitos ignoram. Há quem diga que não tem tempo para cuidar da saúde, mas infelizmente muitos se enganam, porque quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Esse projeto de lei surge justamente como uma ferramenta de conscientização, porque prevenir sempre será o melhor remédio. E esta casa, ao aprovar este projeto de lei, reafirma a sua responsabilidade com o bem-estar da nossa população. Agradeço aos vereadores e vereadoras que compreenderam a importância da proposta, às comissões que contribuíram para o seu aprimoramento e a toda a equipe técnica envolvida no processo. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos, vereador Júlio Santos. Quero registrar a presença, fazer uma saudação ao presidente da Câmara de Feira, Marcos Lima, meu amigo, convidá-lo para que venha fazer parte da mesa, por favor. Aqui mesmo? Aí, ó. Como é que você está, irmão? Beleza? Senta aí, daqui a pouco a gente fala. Vereador César Leite, por 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Senhor presidente, hoje um dos maiores problemas que temos no mundo e aqui na Bahia chama-se drogas. Não estou falando somente em relação às ações criminosas, ao narcotráfico, mas às drogas em si. Muitos estudos têm mostrado que o aumento, inclusive, do número de prisioneiros com uso de drogas está cada dia mais crescente. O número de pessoas em situações de rua que são drogados, que são adictos, eles estão crescendo muito. Isso acaba causando uma certa agressividade. A gente viu há pouco tempo uma série de agressões nas ruas, uma série de situações que envolvem a população. E eu combato as drogas. Combato as drogas principalmente no seu início. Eu sou da época que a gente tinha propaganda contra cigarro, propaganda em novela contra as drogas, e hoje tudo isso acabou. E a gente precisa fazer com que na educação, nas escolas, a gente fale um pouco sobre o assunto, para evitar que aquela criança que está começando sua vida escolar, ela tenha contato com as drogas e acaba desenvolvendo um novo vício. Nós precisamos cuidar de nossos filhos, da nossa infância. Com isso, eu dei entrada aqui na Câmara de um projeto de lei 196/2025, que ele versa sobre a colocação de vídeos, a publicação de vídeos educativos para nossos filhos nas escolas públicas e escolas privadas,
E nesses vídeos, eles vão abordar alguns assuntos muito importantes. Gostaria de ler para os senhores, para ter atenção dos colegas vereadores. A consequência do uso das drogas, principalmente as ilícitas, o aprisionamento mental, aprisionamento cerebral, a dependência química, o uso indevido de medicamentos, que às vezes fica muito à disposição dessas crianças, desses jovens em casa, a relação entre as drogas, a violência e a prostituição na nossa cidade, a dependência química, mas porém a possibilidade de recuperação, o papel da família e da comunidade nessa prevenção sendo discutida dentro das escolas, e o alerta sobre os perigos do primeiro contato. É muito importante que nossos filhos tenham essa orientação. É muito importante que as escolas se preocupem com isso, que as famílias se preocupem. Porque se o pai, a mãe e as escolas não absorverem essa criança, não levarem informação correta, não mostrar que há um prejuízo no uso das drogas, quem vai fazer isso é o traficante que está na porta da escola. É o traficante que vai aliciar essas crianças. Então, se nós quisermos uma cidade com menor índice de violência, uma cidade menos agressiva, uma cidade saudável, uma cidade que tem uma infância, que tem alguma chance no futuro, nós precisamos combater as drogas desde o início, desde as escolas. Esse é um ponto. Outro ponto é com a polícia militar, mas esse eu não vou tocar, que eu sou vereador. Nesse momento, eu quero trabalhar dentro das escolas. Então, eu peço aos vereadores, às vereadoras da CCJ, com fé em Deus vai passar pela comissão, depois vai vir para o plenário, para que a gente aprove esse projeto 196 de combate às drogas, com educação, com exibição de vídeos nas escolas. E vamos proteger nossos filhos e nossa infância. Para finalizar, eu gostaria de cobrar do governador Jerônimo, mais uma vez, o pagamento dos funcionários da saúde. Está ficando chato isso. Todo mês eu venho aqui fazer cobrança de pagamento de funcionários que trabalham todo mês para receber seu dinheiro. Muitas vezes é o salário mínimo ali que ele está contando para poder fazer a compra do mês, e toda vez há um atraso de 1, 2, 3 meses. Precisa que o Jerônimo fale com a secretária de saúde, tem algum tipo de alarmezinho, fala com a Alexia, ô Jerônimo, faz a Alexia assim, Alexia, ela fala, governador Jerônimo, hoje é dia de pagamento dos funcionários públicos, hoje é dia de pagamento dos funcionários da saúde, bota alguém, Jerônimo, para te lembrar, porque todo mês eu preciso vir aqui, e os funcionários do Couto Maia, mais uma vez, não receberam pagamento. Então, eu vou dar uma dica para o governador Jerônimo, compra uma Alexia para você poder dar programação para ela te lembrar das coisas, porque o senhor está esquecido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador César Leite. Partindo para representações partidárias, liderança de oposição, liderança de governo, para inscrição. Comunicação inadiável, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria fazer um apelo dos microfones aqui dessa casa, um apelo a Vossa Excelência, que está na presidência dessa sessão, e ao líder do governo, que apele para o prefeito dessa cidade e o secretário de saúde para pagar os atrasados do pessoal que trabalha na UPA dos Barris. Todo dia, senhor presidente, eu recebo apelo, especialmente o pessoal da área de enfermagem, porque é atraso após atraso. O pessoal já perdeu a conta de quando foi que recebeu a complementação do piso salarial. São submetidos a baixos salários que o município paga através das terceirizadas e ainda atrasa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Aladilce, uma vez dirigida à presidência em exercício. Apenas esclarecer que as UPAs elas são administradas por organizações sociais. A gente vai procurar saber se é a procedência e, evidentemente, responsabilidade. Entretanto, tem muita gente querendo trabalhar na prefeitura, viu? Se abrir um edital hoje para a área da medicina, aí vai ter muita gente querendo trabalhar. Então, essa questão de salários é uma coisa... Comunicação inadiável, senhor presidente. Comunicação inadiável, senhor presidente. Não. Também. Comunicação inadiável, vereador Kiki Bispo. Senhor presidente, acabei de receber aqui uma informação que a matéria diz o seguinte: atraso da CESAB, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia,
colocam clínicas de hemodiálise da Bahia em colapso financeiro. Eu quero aqui pedir auxílio à Comissão de Saúde, à vereadora ali da oposição, que de fato possa aí averiguar, imagine, um colapso financeiro de um tratamento tão fundamental como é a questão da hemodiálise, e o governo do estado não está repassando. Aí eu estou falando de vidas humanas que com certeza se juntarão a outras tantas da regulação através da morte. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Kiki Bispo. A Comissão de Saúde fará tanto pedido aí à Prefeitura quanto ao Estado sobre essas questões. Comunicação inadiável, vereador professor Hamilton Assis. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, a nossa comunicação inadiável hoje é para ressaltar que hoje, dia 18 de novembro, é o dia nacional dos conselheiros e conselheiras tutelares. E esse segmento, que é fundamental como garantidor de direitos das nossas crianças e adolescentes, eles precisam ser melhor cuidados, senhor presidente. Primeiro, a infraestrutura desses conselhos precisam ser revistas, e é um apelo constante desses segmentos, né, que vem enfrentando dificuldades severas para desenvolver os seus trabalhos. Portanto, a nossa comunicação aqui, além de ressaltar a importância desse dia, né, e do papel que esses conselheiros cumprem, né, para a garantia de direitos das nossas crianças e adolescentes, é no sentido também de assegurar o seu direito. E, por fim, senhor presidente, com a sua permissão, para finalizar, eu gostaria de dizer, já que o senhor tem conhecimento de que todo mundo está querendo trabalhar na Prefeitura, de que o senhor interceda junto à Prefeitura Municipal de Salvador, que contrate os concursados da saúde, que já faz mais de um ano que o concurso foi efetivado, que recentemente foi efetivado, e que estão pedindo, apelando, querendo trabalhar, contribuir com a saúde do nosso município, mas o prefeito não chama. Obrigado, vereador professor Hamilton. Pela liderança de oposição, vereadora Marta Rodrigues, pelo tempo de 5 minutos, encontra-se inscrito pela liderança de governo para dividir o tempo o vereador Kiki Bispo e o vereador Omar Gordilho. Comunicação inadiável, rapidamente, senhor presidente. Como já chamei a vereadora Marta, sem problema. Obrigado. Assim que ela concluir, vereador César Leite, passaremos a sua comunicação. Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, e a quem também nos acompanha aí pelas nossas redes sociais, TV e Rádio Câmara. Senhor presidente, mais uma vez eu trago aqui a esta tribuna esse debate que está ganhando aí a nossa cidade como um todo. Salvador é essa cidade de maioria negra, construída também sobre as raízes culturais, religiosas de matriz africana. Então, senhor presidente, e a gente gosta muito de trazer o debate do ponto de vista do que já é lei, do que está aprovado. A Lei de Diretrizes e Base, a LDB, a Lei 9394 de 96, ela é muito nítida em relação quando afirma que a educação deve ser pautada na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, sem imposição de qualquer natureza. Por que é que eu estou trazendo aqui este debate? Porque nós estamos sendo Estado a todo momento, que o projeto foi aprovado, de colocar também a Bíblia como material paradidático. Então, isso, senhor presidente, é um retrocesso civilizatório. Nós não podemos, de maneira nenhuma, isso é um desrespeito às religiões, à nossa população e também uma afronta ao Estado laico, que na nossa Constituição está lá para a gente respeitar a laicidade do Estado. Então, nós precisamos também respeitar leis que esta casa já aprovou e que já foi também sancionada, que é o nosso Estatuto da Promoção da Igualdade Racial e do Combate à Intolerância Religiosa. Então, nós temos leis que nos garantem e, por isso, nós não podemos, de maneira nenhuma,
a gente tem que garantir e que reforçar o princípio que está em nosso estatuto, que é a ampla mobilização dos movimentos sociais e religiosos, e aqui está na minha frente ele que foi o relator do estatuto, e várias audiências nós fizemos descentralizada, fizemos aqui na casa, mas fizemos também fora, para escutar a população, e Silvio Humberto foi este relator, que depois entregou esse documento, que é esse marco regulatório da cidade do Salvador. Então, o Estatuto representa uma das legislações mais importantes da nossa cidade, essa cidade negra, no enfrentamento ao racismo, à intolerância religiosa, e reafirma também o dever do poder público de garantir o respeito à diversidade cultural, étnica e religiosa, também no ambiente escolar. Por isso que nós tínhamos pedido antes do prefeito para não sancionar esta lei, porque ela contraria o próprio estatuto, que está lá no seu artigo e garante, desrespeita conquista histórica da população negra, das comunidades de matrizes africana, e nós precisamos encarar este debate, que a sociedade já tem feito toda esta mobilização, teve uma manifestação aqui na porta da Câmara, e nós precisamos garantir que o ensino público deve ser plural, laico, acolhedor de todas as expressões culturais e espirituais. As nossas crianças têm o direito de crescer, mas crescer de que forma? Livres das imposições religiosas ou morais, com acesso a uma educação que venha promover valores humanos universais, com respeito à empatia, à convivência, com todas as diferenças. Por isso que esse debate, para a gente, é muito caro, ainda mais que nós estamos no mês da consciência negra, no mês de Zumbi, no mês de Dandara e de tantos outros negras e negras que nos deixaram na luta. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, e esta casa, nós precisamos levantar e ecoar as nossas vozes, como também Limeira nos ensinou, e é isso que a gente precisa fazer. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Marta Rodrigues. Pela liderança de governo, abre o tempo, vereador Omar Gordinho. Comunicação inadiável, senhor presidente. Comunicação inadiável, vereador Andersoninho. Aliás, fazendo justiça ao pedido antecipado anterior do vereador César Leite. Senhor presidente, é rápido. Vereador César Leite, comunicação inadiável. Eu queria comunicar que, quando nós debatemos e combatemos a ideologia de esquerda, não é meramente para combater algo, para lacrar, nem nada. É porque, ideologicamente, a gente pensa totalmente de forma diferente. Mas eu não faço aquela oposição doentia. Eu faço uma oposição do que eu acredito. E quando o governo acerta, nós temos que elogiar. Então, eu queria dizer que eu concordo aqui com a sanção do presidente Lula, que ele sancionou a lei que proíbe o uso da palavra todes no serviço público e a palavra elu. Concordo. Tem que utilizar a linguagem portuguesa de forma correta. O amigo do Jeffrey Epstein, ele acertou nesse momento. O que pode dar uma dor de cabeça para os esquerdistas. Porque quando o Painho diz que não pode usar todes, eu acho que a cabeça da galera de esquerda dá um bug tão grande que ele não sabe se concorda, se não concorda, se é para calar a boca ou se é para continuar a falar a palavra todes. Mas o Lula acertou. Então, o pessoal de esquerda, o pessoal progressista, não pode mais falar a palavra todes. Tá ok? Painho, o amigo do Jeffrey Epstein, disse isso, hein? Comunicação inadiável, vereador Andersoninho. Eu estava agora aqui na sessão, ouvindo atentamente o que a vereadora falou aqui agora, e eu não poderia deixar de fazer essa comunicação inadiável, e eu quero perguntar a você, pai,
a você, mãe, você que está me assistindo através desse vídeo, se você concorda com o que a vereadora falou aqui agora sobre a questão da Bíblia estar sendo colocada para que o seu filho possa estudar em uma escola, porque eu sou pai de 2 filhas e o que eu mais quero, independente de religião, é que minha filha aprenda o que a Bíblia diz. E eu acho que você também que está me assistindo nesse momento concorda comigo. Eu acho inadmissível repreender isso aqui numa Câmara Municipal de Salvador, onde hoje as pessoas estão clamando sim, para que Deus possa nos proteger, possa nos abençoar, e ser contra uma criança, um adolescente, um jovem aprender o que a Bíblia ensina. Eu acho isso inadmissível e eu jamais vou aceitar, estando vereador de Salvador, não falar contra essa situação. Obrigado, então, portanto, vereador. o meu repúdio a esse discurso aqui na Câmara Municipal de Salvador. Obrigado, vereador Sininho. Comunicação inadiável, vereador Alexandre Aleluia. Presidente, antes de citar, primeiro eu vou falar do tema que o vereador César Leite citou. Parabéns também, o presidente proibir a utilização da linguagem neutra no nosso país. Isso merece até uma moção de aplauso. Só não sei como vai ser a votação do lado de lá. Aliás, vou dar entrada em 2 moções. Tem outra moção pela declaração do senador Jacques Wagner, parabenizando Israel e taxando o Hamas como grupo terrorista. Outra moção, essa já deu entrada. Quero ver como vocês vão votar. Vamos aguardar. Então são 2 temas que a gente tem que dar parabéns ao senador Jacques Wagner. Parabéns também. Chega, me arrepio de falar, não consigo. Mas foi boa a lei sancionada. E quanto à lei aprovada aqui na casa, da utilização da Bíblia como material paradidático, uma lei certa. Primeiro, a gente tem que colocar os pingos nos is. Esse jargão utilizado de Estado laico é mal utilizado. O conceito de Estado laico é um conceito, inclusive, cristão, criado pelo Papa Gelásio I. Inclusive, está próprio ensinamento do Nosso Senhor: dá a César o que é de César. Portanto, não tem problema nenhum. Estado é laico, mas temos aqui, no nosso parlamento, elementos cristãos. Somos um Estado laico, porém não somos anticristãos. Não tem problema nenhum. Elementos cristãos que forjam a nossa nação. E a Bíblia é, sim, um símbolo cristão, que deve sim ser utilizado, concordo, talvez não como material didático, até porque não temos iniciativa legislativa para isso. Teria que passar pela Câmara Federal. Mas como material paradidático, qual o problema disso? É inclusive histórico. Tem elementos históricos na Bíblia. Então, que aversão é essa? Estranha essa aversão. Aliás, a aversão ao cristianismo é algo constante da esquerda. Eu vejo aqui toda a esquerda comemorando aqui o Novembro Negro. Ok. Não vi ninguém falar sobre a matança dos cristãos negros da África que acontece hoje. O genocídio que acontece na Nigéria hoje. Não vi ninguém falar. Silêncio total. Porque quando a gente vê o povo mais perseguido do mundo, que são os cristãos, e quando a gente vê os cristãos negros da África serem perseguidos, silêncio total. E aqui eu aproveito para esboçar todo o meu repúdio a essa matança pelos grupos terroristas como Boko Haram, que comete genocídios na Nigéria e em vários países africanos, inclusive queimando igrejas.
Novembro Negro. Exatamente o momento de homenagear e proteger os africanos. Então, a aversão ao cristianismo é algo latente pela esquerda e a gente só vê silêncio. Se fosse para colocar em palavras, seria aquele zzzz do sono. Né? É isso que a gente vê. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Alexandre Aleluia. Vereador Marco Godilho, pelo tempo da liderança de governo, pela metade do tempo da liderança do governo, que será dividida com o vereador e líder Kiki Bispo. Boa tarde, senhor presidente. O vereador Silvio Roberto está questionando o tempo de fala do vereador Alexandre Aleluia, que foi feito da mesma forma, foi pedida da mesma forma como foram feitas as comunicações da vereadora Lala Dilce, do vereador César Leite, do vereador Anderson Ninho e do vereador professor Hamilton. Não foi de outra forma que não mesmo direito da comunicação inadiável que deveria ser interpretada por todos, mas com a palavra o vereador Marco Gordilho. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, nobres colegas, a todos que estão nos assistindo. Hoje venho aqui muito feliz pela sanção de 2 leis protocoladas por nós, 2 projetos de lei, o 9890, 9891, aonde nós colocamos as mães, pais e responsáveis que cuidam diretamente das pessoas com deficiência para ter prioridade no atendimento, assim como a prioridade também na contemplação em todos os programas habitacionais de caráter social de iniciativa do Poder Executivo. Esse é o trabalho do nosso mandato, compromisso que nós assumimos em representar a causa da pessoa com deficiência, causa esta que foi tão defendida por meu tio, que foi vereador, saudoso Agenor Gordilho, a quem presto minha homenagem, com esses 2 projetos de leis aprovados, senhor presidente. Aproveito também o nosso tempo para poder trazer aqui uma pauta muito importante, que, para nossa surpresa, ontem, presidente, soubemos pela imprensa que o nosso ilustre governador Jerônimo Rodrigues solicitou um novo empréstimo. E pasmem, novamente com urgência urgentíssima, não vai se passar pelas comissões, vai ser tocado em toque de caixa para aprovação, e que agora, com mais esses empréstimos, nós somamos aproximadamente 25,3 bilhões de reais. É um verdadeiro absurdo o que está sendo feito com o nosso Estado, consequentemente, recaindo em nossa capital. Os municípios do interior já não aguentam mais as promessas, e agora, novamente um novo empréstimo. Não é possível. No mês passado foi um empréstimo de aproximadamente 3 bilhões. E agora novamente chega a ser piada, senhor presidente. Como é que os baianos irão acreditar em um governador que, quando não está passeando, viajando, quando não entende do tema, que vai entregar para a equipe estudar, quando para é apenas pedido de empréstimo. E, infelizmente, é tocado de forma urgente, urgentíssima dentro da Assembleia, sem sequer se discuta onde vão ser investidos esse dinheiro. Então, fica aqui a nossa solicitação para que o governador apresente aonde ele vai investir esse dinheiro. Apresente aonde ele investiu todos os bilhões de reais que já foram emprestados. Porque isso é cuidar do dinheiro público. E isso, senhor presidente, não está sendo feito pelo nosso governador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Kiki Bispo, complementando o tempo da liderança do governo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a minha fala nesta tarde é para convidar todos
e 2,5, todas, pô, foi dividido. cidadãos e cidadãs soteropolitanos, Comunicação soteropolitanas, para a inauguração histórica da nova orla de Patamares. Essa que é, com certeza, uma virada de página muito importante para o turismo em nossa cidade. Mas, senhor presidente, com todo o esforço que a prefeitura tem feito de requalificar a orla desde São Tomé de Paripe até Itapuã, agora com as novas barracas de praia. Mais uma vez, nós vamos entrar na alta estação tendo que tomar banho em meio a esgoto. É impressionante como esse governo do PT não cuida de gente. É inaceitável você pagar uma taxa de esgoto e vem na sua conta lá da Embasa, bonitinha, uma taxa de esgoto, mas o cidadão soteropolitano não vê essa melhoria. Muito pelo contrário, está cada vez pior. Se nós formos a Recife, os centros de tratamentos dão um banho aqui do governo do estado da Bahia. E cada vez mais, a nossa orla é tomada por esgoto. A beleza da Bahia de Todos os Santos, ela fica prejudicada porque o governo não faz investimentos em saneamento básico em Salvador. Isso é racismo ambiental. E eu diria que é um racismo ambiental de ponta a ponta, de forma democrática. E eu quero aqui, senhor presidente, fazer uma convocação de vários ambientalistas que eu vi aqui quando questionaram a questão do sombreamento da praia da orla da cidade de Salvador, que esta casa, com muita altivez, votou garantindo a questão do não sombreamento da orla. É democrático, a praia é um lazer democrático, mas também, tão importante quanto, é a pessoa, o cidadão, ter o direito a tomar um banho em uma praia limpa e decente. Até porque, senhor presidente, nós pagamos muito para isso. Então, fica aqui a minha provocação. Eu acho que essa casa precisa urgentemente fazer uma audiência pública, convocar o presidente da Embasa para que ele possa explicar o que é que ele faz com milhões e milhões e milhões de dinheiro da taxa de esgoto que a gente paga na Embasa e a gente não vê esse retorno. Então, senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje, convocando a todos para quinta-feira, às 9 horas da manhã, fazermos história com a nova orla de Patamares da cidade de Salvador. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Kiki. Com a palavra, vereador Cláudio Tinoco. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos que estão aqui nas galerias, acompanhando essa sessão ao vivo pela TV Câmara e que vão assistir a essa sessão também nos canais de comunicação, sobretudo no Facebook e no YouTube da Câmara Municipal de Salvador. Vocês lembram das cenas ocorridas, salvo engano, no ano de 2010, na Orla de Salvador. Cenas que doeram no coração, doeram na razão, na mente e no bolso de muita gente, que foi a derrubada das barracas de praia em Salvador. O trator passou por cima 500 barracas de praia de São Tomé de Paripe, Tubarão, passando por toda a orla da Baía de Todos os Santos, até a Barra, passando pela orla atlântica até Ipitanga. Foram famílias que foram dizimadas porque sobreviviam historicamente, tradicionalmente, de um hábito dos baianos e de muitos que nos visitavam, que era de frequentar a praia e ir às barracas, beber, comer e ter serviços outros, como, inclusive, guardar volumes. Tem figuras que se constituíram no imaginário e na memória das pessoas, como Jajá, ali em Jaguaribe, que teve, coitada, que ir lá para a Barra do Jacuípe para continuar a exercer a sua
atividade como barraqueira. Mas essa realidade, ela se estende há quase 15 anos e desde 2013, que a gestão de ACM Neto e depois em 2020, 2021, com a gestão de Bruno Reis, vem se enfrentando esse desafio que é de Salvador como única cidade do Brasil em que a Justiça Federal decidiu retirar esses equipamentos de praia da orla. Salvador, repito, é a única cidade do Brasil que não tem barraca de praia. Quem quiser ir aqui ao lado, em Lauro de Freitas, vai encontrar. Quem quiser descer para o Baixo Sul, vai encontrar em Morro de São Paulo. Quem quiser e tiver condições de pegar o carro, pagar, botar gasolina, ir para Sergipe, em Aracaju, vai encontrar. Quem tiver condições de pegar um avião e ir para Fortaleza, vai encontrar barraca de praia. Mas Salvador foi a escolhida. A cidade com a maior orla do Brasil, 65 quilômetros de orla, 500 famílias foram dizimadas. Volto à gestão de ACM Neto, que soube enfrentar com o bom diálogo a realidade que era de encontrar uma mediação com a Justiça Federal. Foi dali então que saíram os kits de praia e que o barraqueiro voltou, meu caro Valmir, você que é um dos líderes desse comércio de praia e de ambulante em Salvador. Os barraqueiros começaram a ter que transportar os seus kits para a praia. Ali a gente assistia às 5h30, 6 horas da manhã, os barraqueiros chegando com aqueles carros, né, carregando cadeiras, mesas, o toldo, a caixa térmica, a latinha, porque só pode vender cerveja em lata, não pode mais fritar um peixe, não pode mais assar nem o acarajé na praia. Mas foi assim que se conseguiu, pelo menos, estabelecer os kits, dando alguma condição de trabalho. Mas na próxima quinta-feira, eu estou aqui também para convidar a todos, fazendo o reforço ao líder do governo, presidindo essa sessão, vereador Kiki Bispo. Na próxima quinta-feira, dia 20 de novembro. O 20 de novembro, em Salvador, não é feriado para Bruno Reis, para Ana Paula, para ACM Neto. É dia de trabalho. E vai ser às 9 horas da manhã que Bruno Reis, Ana Paula e ACM Neto estarão com todos aqueles que queiram testemunhar a nova realidade da orla de Salvador. Com todas as dificuldades, até mesmo porque, voltando à decisão da Justiça Federal, ela foi baseada em uma nova lei federal, diretrizes do governo de Lula, ou de Dilma, chamado Orla Brasil. Essa é a origem de retirada das barracas de praia de Salvador. Mas voltamos então a 20 de novembro de 2025. Ali estão as novas barracas de praia de Salvador. Vai ter o Social Samba Clube, que está vindo com uma experiência do Rio de Janeiro, mas do lado vai ter Opaió, de Érico Braz, que está aqui no Pelourinho fazendo sucesso com uma gastronomia, mas também com a cultura. E entre essas duas barracas terá um palco permanente do samba, com shows diários, de segunda a segunda. Até mesmo porque, além de dar dignidade àqueles que têm tradicionalmente atividade nas praias de Salvador, está procurando também fazer com que essa cidade, que não tem outra indústria, que não tem investimentos outros, sobretudo do governo federal, para aquecer a sua economia, e que se não fosse a prefeitura para trabalhar, para implantar os novos equipamentos culturais, requalificar aqui toda praticamente orla de Salvador, para atrair o turista, para trazer recursos, como eu acabei de assistir, os italianos, os franceses, os alemães, que estão chegando de navio e que estão agora aqui no Centro Histórico. Vão ter também a orla de Pituaçu, desde a boca do rio, Pituaçu, até a Terceira Ponte. É uma nova concessão, é uma nova realidade. É aqueles que sabem que a gestão
pública, ela precisa estar em parceria com a iniciativa privada, fazendo suas parcerias público-privada, fazendo suas concessões, atraindo investimento privado para que a gente possa oferecer melhor infraestrutura, melhores serviços e, é claro, uma melhor experiência para o soteropolitano, que trabalha na praia, que curte a praia e que quer ver essa cidade cada vez brilhando e melhor. Quero aqui ressaltar, caro líder Kiki Bispo, Marcelo Guimarães Neto, Sua Excelência, que é também membro do União Brasil, a referência para o nosso partido é que dos 44, ouçam isso com atenção, caro vereador Jorge Araújo e caro vereador Gordinho da Favela, vocês que têm uma base popular importante, ouçam bem, porque a gente tem que propagar. Dos 44 permissionários que estavam ali naquela orla, com muita dificuldade, 40 fizeram a opção de assinar os novos contratos, os novos termos, já receberam os novos kits, com novas cadeiras, novas mesas, novos equipamentos, para fazer com que a atividade de praia dê dignidade para quem trabalha e uma grande experiência para quem vai ali a Pituaçu, não só mais jogar aquela bolinha dia de final de semana, como o Kiki já fez muito com o Toinho Carolino, né? Aquela disputa ali nas praias da Boca do Rio, Marcelinho já surfou também ali na Terceira Ponte, né? Eu tenho certeza que Silvio Humberto, Marta Rodrigues, Felipe Santana, Hamilton Assis, vão estar lá quinta-feira, todos juntos, para a gente conhecer essa nova experiência, porque é importante a fiscalização. A gente quer que essa experiência da concessão ela possa ser boa para o soteropolitano, boa para o trabalhador da praia, boa para quem nos visita, porque pode ser, de fato, se assim funcionar, um modelo para ser estendido a toda a orla de Salvador. Fica aqui o convite. Quinta-feira, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, vai ter inauguração, equipamento novo, mas vai ter samba também e vai ter uma grande festa, estão todos convidados. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Claudio Tinoco. Os barbas estão menores, mas se Vossa Excelência quiser me convidar para um sambinha, quinta-feira estarei lá. A de Salvador merece. Comunicação inadiável, vereador Silvio Humberto. Obrigado, senhor presidente. Ainda bem que eu espero que esse dia da consciência negra signifique também, para além do discurso, a prática, onde, já que nós somos 80% da população negra, eu espero que 80% desses que vão receber ali eu acho que tem uma diferença de quem recebe o kit e de quem recebe a concessão daquelas barracas que ficarão sob o calçadão, né? Me parece que existe um modelo. Estou aqui só fazendo o exercício, né? Porque eu lembro que foi feita uma licitação onde uma determinada empresa ganhou. Eu até fiz uma sugestão de que pelo menos de 30%, como está no Estatuto da Igualdade Racial, se garantisse que fossem empresários negros que estivessem lá. Porque nós somos 80%, mas eu sei que na hora do kit a maioria vai ser pessoas negras. Mas naquele que vai gerar o maior recurso, o melhor recurso, serão as pessoas negras que estarão a administrar? Serão a regra ou será a exceção? Porque se for para ser a exceção, confirma-se a regra que o dinheiro dessa cidade continua a privilegiar os privilégios brancos dessa cidade. Então, eu acho que esse cuidado, esse monitoramento nós precisamos ter para esse excesso vicioso do racismo que tende a mudar tudo e tudo a permanecer como está. O 20 de novembro é uma data emblemática que foi construída nas ruas, se transformou em feriado, né? Zumbi se tornar referência nacional, foi fruto de muita luta. Mas eu fico muito atento a essa ideia de Salvador capital afro, que se materializa em Salvador, capital da afroconveniência, porque a forma como o dinheiro gira nessa cidade sempre vai correr para as mesmas pessoas. Eu ficarei, assim, atento, acompanhando, e lá, porque eu moro ali em Piatã, posso andar por ali
e ver quem vai ficar com o kit. Pelo menos o kit era azul, na sua grande maioria, porque essa é uma cidade onde as pessoas trabalham muito e ganham muito pouco. Agora eu quero ver aquelas que estão ali no calçadão, né? Quem serão os donos e as donas? Porque se for mais do mesmo, só vai ser mais um evento. E para a gente, eu acho que a gente precisa garantir efetivamente para a nossa população, companheiro Kiki, dignidade. Esse precisa ser o princípio norteador das nossas políticas públicas. Dignidade, não é retórica. A dignidade precisa, assim, o que eu quero para mim, eu quero para você. É assim que eu entendo que precisa ser dignidade. Obrigado, vereador Silvio Humberto, com toda a tolerância. Pela ordem, presidente. Com toda a tolerância nessa mesa. Vereador Claudio Tinoco, pela ordem. Presidente, considero as observações do vereador Silvio Humberto, além de pertinentes, muito importantes, Silvio. Eu iria além. Por mim era 100%, não 80%. Posso lhe afirmar, até mesmo porque eu estou perto de todo o movimento, estive há muitos anos com o pé na areia, conversando com esses trabalhadores, com esses permissionários. Eu não tenho nenhum senso dessa população, mas eu posso arriscar e me junto a Vossa Excelência para a gente compartilhar informações, ir em loco. Não moro ali em frente a Piatã, mas já tenho toda a disposição. Mas posso arriscar que 100% de quem é permissionário está mantido e deve ser população negra, preta dessa cidade. Eu não tenho dúvida disso. Pronto. Em relação aos quiosques de cima, é um processo como qualquer outro. Eu citei aqui o nome de Érico Braz, um baiano, negro, uma figura que está na televisão, entrando pela tela da televisão na casa de muitas pessoas, né? Eu acho que é uma simbologia importante, uma figura que acreditou no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, e que fez uma opção de poder conhecer quais são as condições de investimento e como há a possibilidade de Érico Braz participar. Eu acho que qualquer pessoa. O que é que eu acho importante, sobretudo, num processo de concessão, é que haja transparência. Então, fique tranquilo, à vontade, inclusive, e aqui eu estou afirmando ao vivo, qualquer pessoa, aí eu diria, de qualquer cor, que tenha interesse em conhecer as condições de operação de um quiosque, que são apenas 15, está aqui a Câmara Municipal para ser mediadora dessa relação e desse contato com a empresa concessionária. Agora, negócio é negócio. Então, não é na cor da pele que se define o negócio. Eu acho que nós vivemos numa cidade com 85% da população negra, né? Mas nós precisamos, evidentemente, ter um conceito também de igualdade. Eu não quero aqui afirmar que um determinado comerciante, por não ser preto e que opere na praia e que tenha ali uma concessão, ele não possa estar contemplado num processo transparente, legítimo. Talvez fique, como o seu projeto foi de 80%, com os 20%. Vamos lá acompanhar de perto. Eu tenho certeza que, pelo menos na praia, na areia, 100% vai ser contemplado, como eu já disse aqui antes. Eu gostaria, senhor presidente, só para esclarecer, ou como nós falamos na nossa linguagem, que não é neutra, escurecer, eu estou dizendo o seguinte: existe, de fato, um racismo institucional. O que é que está na cultura da organização que, quando você chega numa cidade de 80% e você olha que a cor dos negócios permanece branca, tem um problema ali que impede a entrada, as chamadas regras invisíveis. Se você olha para a pobreza dessa cidade, e a pobreza dessa cidade tem cor, e nós sabemos que a cor da pobreza é negra, tem uma regra que garante que essas pessoas negras permaneçam na pobreza e não conseguem sair dessa condição. E isso tem a ver com o fato do racismo estrutural. Eu acho que a gente precisa fazer uma distinção, para mim, conceitual. Racismo não é sinônimo exclusivo de preconceito. Racismo é um fenômeno. O que nós estamos falando aqui é de racismo
e não de preconceito racial, que não é uma ideia preconcebida. E Obrigado, quando a gente vereador. olha, eu vou concluir, senhor presidente, é preciso escurecer isso. Porque se a gente entende que olha para os negócios e as pessoas negras não chegam, fica parecendo que a gente não tem a competência para. E aí não se coloca, não se entende como é que o racismo estrutura o ir e vir das pessoas, está presente nessa cultura organizacional, que quando você vai pensar o empreendedorismo, você vai ver a massa negra. Quando você chega para falar do Made in Bahia, dos negócios, lá não tem as pessoas pretas. Eu acho que vocês precisam compreender e entender de uma vez por todas que existe um problema racial nessa cidade. E quando você olha para a praia, que está lá a massa negra, é óbvio que entre os permissionários são negros. Na areia, quando você sobe e que fala das regras, claro que tem as regras, por isso que eu fiz uma sugestão, um projeto de indicação, para garantir que pelo menos 30% cota de ações afirmativas. Sabe por quê? Quando a gente terminou a abolição, senhor presidente... Para concluir, vereador. Vou concluir. Você sabe por que é que existe a Sudene? A Sudene não tinha classe empresarial aqui no Nordeste. Quem fez a classe empresarial foi o Banco do Nordeste bancando. Então, parem de pensar que dando microcrédito, você vai tirar as pessoas negras da condição de empreendedores. E assim, querem transformar em empresário? Dê financiamento de verdade, crédito, crie as condições. Isso é fazer ação afirmativa para que Salvador se torne capital afro. O resto é só afroconveniência. Obrigado, vereador Silvio Roberto. Pela ordem, presidente. Pela Eu acho ordem, com toda a paciência, vereador Cláudio Tinoco. Acho para encerrar que esse debate. nós poderíamos ter uma sessão especial. Vamos! Para nós podermos tratar de um tema tão importante. Tão importante. Eu acho que a Câmara Municipal peca por não poder fazer uma sessão temática de vital importância. Veja como é derivado, né? E veja como é possível, até nas nossas falas, ficarmos nós e vocês. Vossa Excelência se dirige a vocês, olhando para cá, para a mesa, onde tem um presidente negro. Eu estou falando a base do governo, Interrompi Cláudio. Vossa Excelência. Eu não Excelência, interrompi Vossa Excelência. Eu estou fazendo... Tá bom, Cláudio. Eu não posso construir uma fala. Eu acho que deve. Ah, obrigado. Muito obrigado. Então, Vossa Excelência, quando se dirige para a mesa e fala vocês, você tem um presidente negro presidindo essa sessão. Lógico que tem 4 vereadores brancos. Eu vou imaginar que quando Vossa Excelência se dirige a vocês, Vossa Excelência está se dirigindo aos 4 vereadores brancos que estão aqui ladeando o presidente. É a minha interpretação. É a minha... Eu posso estar equivocado, mas tem muita gente equivocada nesse mundo. Tem muita gente equivocada. Quando eu digo, na minha fala, inclusive, que tem um baiano negro que representa, de certa forma, uma ascensão... Eu estou falando de 2 barracas. Eu estou falando de 2 barracas. E falei que tinha uma barraca do Paió, de Érico Braz, negro, baiano, que ascendeu na vida pela arte, pela cultura, e que vai estar na orla de Salvador, ali operando. Ele está com a barriga no balcão, porque eu vi esse final de semana. Então, quando eu falo isso, alguns rostos aqui até sorriram. Talvez porque Érico Braz seja já um artista da Globo, talvez possa representar para alguém que ele não represente essa grande massa, com toda legitimidade pobre dessa cidade. Que nós trabalhamos muito para reverter esse quadro. Nós, não vocês, nem eu, nós trabalhamos e aprovamos nessa casa uma série de projetos de reparação nessa cidade, de crédito para a população, sobretudo negra. Este vereador que está lhe falando aqui, nesse momento, como secretário de Cultura e Turismo, implantou pela primeira vez na história dessa cidade o plano de desenvolvimento do turismo étnico afro. Porque sempre acreditamos que as baianas e os capoeiristas não poderiam estar estampando a cara das revistas de bordo de televisão para a Europa, fazendo com que a Bahia e Salvador fosse só reconhecida nesse momento. E o programa do Salvador Afro é um programa estruturado, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que bota recursos aqui em Salvador, pela primeira vez uma operação de crédito, para inserção da população afrodescendente na atividade de turismo. Então essa é a realidade. Nós fizemos isso.
que essa Câmara aprovou. Concluindo, vereador. Então, eu gostaria muito, sobretudo Vossa Excelência, vereador Silvio Humberto, que tenha legitimidade, não só pela cor da sua pele, mas por todo o seu tempo de luta, para que a gente desenvolva, para que a gente possa encontrar, até mesmo para que essa Câmara seja reflexo para a sociedade, de que aqui não há racismo, porque aqui a representação é uma representação do povo de Salvador, que é a Casa de Salvador. Muita gente não sabe debater e discutir, achando sempre que nós, ou eu, posso estar contra aquilo que é defendido por você. Então, nós podemos fazer muito mais, sobretudo de reparação para essa cidade de Salvador e para a nossa gente. Muito obrigado, vereador Cláudio Tinoco. Dando seguimento, até porque temos ainda representações partidárias, dando seguimento às representações partidárias, líder do PRD, não tem orador, líder do PSDB, sem orador, PDT, sem orador, PV, sem orador, Cidadania, não há orador, Republicanos, não há orador, MDB, também sem orador, PSD, por 2 minutos. Vossa Excelência, que já falou tanto, mais 2 minutos. Aí o PSB tem que eleger mais vereador. Então é isso que eu vou fazer aqui, quando eu começar a falar. Um único. Então, pois é, por isso que essa cidade é tão desigual. E aproveitar que nós estamos no caminho, hoje, terça-feira, dia de Ogum, de abrir os caminhos, fazer um debate sério sobre essa questão dessa visão, assim, que eu diria é equivocada, que mantém esse mito da democracia racial, como se a gente está falando assim, o que a gente precisa entender é que a pobreza dessa cidade tem cor, minha gente. Isso é fato. Isso daí, assim, se a riqueza tem cor nessa cidade, qual é a dificuldade de se admitir que a riqueza dessa cidade aqui tem cor? Todo mundo sabe disso. O que a gente está dizendo, como é que você muda isso? Você muda isso com ações afirmativas. E a prefeitura tem perdido uma janela de oportunidades na medida que você tem essa de quem vai ficar em cima do calçadão. O fato de ter Érico, para mim, só confirma que existe uma exceção, porque existe algo chamado regra. Cadê os pretos da cidade? Estão lá embaixo. Essa cidade não vai, assim, estrategicamente, se nós queremos fazer essa cidade dar um salto civilizatório, tem que distribuir renda. E distribuir renda, você tem que enfrentar o racismo institucional. Porque quando se falou aqui da atração do Banco Mundial, sabe por que veio? Porque quando você tem uma secretaria de reparação, é um condicionante positivo, mas é a secretaria que tem o menor orçamento. Então a gente precisa trabalhar entendendo que eu não estou falando aqui. Assim, Silvio Humberto, eu estudei e tal, mas eu sou uma exceção. Eu estou falando da massa que não chega, dessa cidade que as pessoas trabalham muito e ganham pouco. Como é que se explica? Salvador, em 2024, o IFE, que é o Índice que mede o equilíbrio racial, mostrou que Salvador tem a pior desigualdade entre as capitais, considerando rendimento, longevidade e educação. Isso são dados. A questão, vou concluir, senhor presidente, como é que nós vamos reverter isso? Se ficar escondendo sob o manto da democracia racial, sem colocar esse bode na sala, a gente vai ficar dando volta e Salvador mantendo esse círculo vicioso da pobreza, que poderia salvar vidas, é uma morte diária. Então, assim, eu acho que a gente precisa, aceite, melhore, vamos avançar, mas avançar é você reconhecer que essa cidade perde quando nós desperdiçamos talento todos os dias. É isso que a gente precisa entender. Assim, eu gostaria, e vou encerrar com isso, senhor presidente, não é? Porque a gente está fazendo um debate de alto nível. A gente precisa transformar Salvador na cidade da igualdade para valer. A igualdade para valer é você entender que esse negócio aqui, se você quiser pensar pelo negócio, se você investir na população negra, você vai dialogar com a diáspora negra, não só do Caribe, das Américas, os afro-europeus, porque você está tratando a população com dignidade. Mas, enquanto a gente não fizer isso, vereador. E vou concluir, senhor presidente, nesse mês da consciência negra, é só entretenimento. E eu sou um daqueles que construiu o dia 20 de novembro junto com outros, dia de luta, dia de reflexão, e não assim, não é só mais um dia para não trabalhar. A gente trabalha todos os dias, só que essa cidade
não trata a população negra de forma digna. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Silvio Humberto. Pelo PT, por 2 minutos, vereadora Marta Rodrigues. Senhor presidente, é bom a gente, não vou entrar nesse debate aqui, vou deixar para segunda-feira, porque o tempo nosso aqui é curto, mas o debate, vereador Tinoco, que o vereador Silvio traz aqui, é do racismo estrutural. Então, isso a gente precisa fazer este debate e a gente analisar do ponto de vista das secretarias e do governo municipal, como está. E aí a gente poderia aqui trazer uma série de dados para lhe apresentar, desde o orçamento, desde o PPA, que ali a gente já revela toda essa situação. Mas, como o meu tempo é pouco, e eu quero aqui também parabenizar o presidente Lula, dizer da minha alegria, porque ele assinou 10 portarias pelo governo federal que demarcam as terras indígenas. Então, isso nós precisamos comemorar em todo o país. E aqui, isso é reparação histórica. Essa reparação da luta dos povos originários que vinha trazendo, vinha pleiteando, indo para Brasília por diversas vezes. E hoje, em Belém também, na COP30, teve todo este compromisso. O presidente Lula esteve lá, transferiu o governo para lá. E ontem, dia 17, ele assinou essas 10 portarias. Entre as 10, tem 2 aqui da Bahia, que a gente precisa celebrar. Que aqui na Bahia, os povos tupinambás, e aí eu tenho orgulho também de dizer da nossa descendência, e também dos pataxós. Então, hoje, eles estão celebrando essa grande conquista, esta luta, porque não dá para os povos originários viver em guerra ou não ter paz. E era isso que vem acontecendo no Brasil inteiro. E essa situação é do INCRA, o governo federal, por isso que eu quero parabenizar e celebrar essas portarias assinadas pelo presidente Lula no novembro, no mês da COP, que vai até o dia 21 dessa reparação. E é por isso que nós lutamos. E em Salvador tem uma secretaria da reparação, que é para a gente também fazer este debate e apontar. E nós, como eu presido a comissão de reparação, o presidente que ora aqui preside, também é membro desta comissão, nós vamos estar fazendo uma sessão regimental, que está lá, consta no nosso regimento, no dia 26, e nós vamos trazer também um debate desse ponto de vista da reparação. Aí lhe convido também, vereador Tinoco, para estar lá, para a gente refletir. Nós vamos estar levando a secretária Isaura Genoveva, vamos convidá-la, e outras secretarias também que têm que fazer esse trabalho de forma na transversalidade, do respeito, e para a gente chegar mais adiante e dizer aqui, ó, o orçamento revela isso aqui é a gente fazer reparação. O racismo estrutural, não, a gente não tem como mais conviver em uma cidade de maioria negra com uma situação como essa. Obrigado. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Marta Rodrigues. Próximo partido inscrito, Podemos, não há orador, PP. Vereador Jorge Araújo, Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Boa tarde a todos, muita paz e muita saúde, é disso que nós precisamos. E tem tido aí, nos últimos dias, através, inclusive, das minhas redes sociais, algumas pessoas afirmando que Jorge Araújo é o vereador estadual, que não sei o quê, porque quando a gente fala a verdade dói.
mas dizia a minha mãe, Dona Zefinha, lá em Canudos, que a verdade ela tem que ser dita, doa a quem doer. E a gente sabe desse processo que tem passado a BR-324. E por que digo sobre isso? Porque a BR-324, ela está aqui na capital e atende a todos nós. E todo mundo já sabe que a Via Bahia foi embora, tal, enfim, levando quase 900 milhões de reais. Me parece que faltam ser pagas aí outras 2 parcelas. E ficou a cargo do DENIT chamar para si a responsabilidade até que uma nova licitação seja realizada. Me parece que esse ano não vai ter, e acho que dificilmente, porque o ano que vem é um ano eleitoral, creio eu que essa licitação ela não vai sair. Mas o que me chamou a atenção ontem é de que o DENIT, através do governo federal, ao invés de chamar para si a responsabilidade e fazer um serviço que preste, do recapeamento, de estruturar, de se organizar mais a BR-324, a maior preocupação do DENIT é de instalar 21 novos radares que liga Salvador à Feira de Santana. Aí eu lhe pergunto, velho, que critério é esse? Como é que vocês trabalham dessa forma? Que ao invés de vocês, primeiro, priorizarem a operação tapa-buracos, inclusive, é bom que se diga, e aí eu não quero entrar no mérito da questão, que meu irmão estão colocando um asfalto que é um asfalto horrível, que o cara bota hoje, daqui a pouco sai. E o índice, o número de acidentes tem crescido cada vez mais. Final de semana passamos por lá e ficamos 2 horas parados porque tinha uma carreta que tombou e que para ser retirada foi uma dificuldade terrível. E aí, para nossa surpresa, o DENIT já está instalando 21 novos radares que saem aqui de Salvador e que vai também até a cidade de Feira de Santana. Me parece que a maior preocupação hoje do DENIT via governo federal é com relação a esses benditos radares. Enquanto isso, o cidadão soteropolitano, porque nós temos muita gente aqui que sai, Tinoco, para trabalhar em cidades da região metropolitana, exemplo de Camaçari, de Candeias, de Simões Filho e por aí vai, e que tem que passar pela BR-324. E isso é fato. E é por isso que nós, como os vereadores, estamos aqui abordando sobre isso e trazendo para cá uma realidade que é triste. Que quer dizer, você não tem pista, você só tem buraco, buraco e mais buraco. E agora a sua única preocupação é você instalar 21 novos radares para começar a funcionar agora em janeiro. Quer dizer, começar o ano que vem já funcionando com novos radares. Aí você me diz, se é a favor, você é contra. Velho, eu sou a favor das prioridades. E o que vem primeiro agora? É você organizar, é você estruturar. É essa promessa que o governo federal prometeu de fazer, de reestruturar, de reorganizar a 324, mas pelo que eu vejo e percebo, é só falácia e conversa fiada. E... Uma parte, vereador. Pode falar. Vereador Jorge Araújo, tema que Vossa Excelência tem liderado nesta Câmara, e eu diria em toda a Bahia. Vossa Excelência tem despertado desde os momentos iniciais de suspensão do contrato de concessão com a Via Bahia. Mas nessa linha de raciocínio de Vossa Excelência, eu queria apenas contribuir com alguns dados. Entre 1º de janeiro deste ano de 2025 e a última segunda-feira, dia 16, no último domingo, dia 16, ocorreram 846 sinistros na BR-324. Sinistros com mortes foram 50. 50 pessoas morreram em 10 meses e 16 dias. Sinistros graves, 177, feridos, 968 pessoas, quase 1.000 pessoas feridas em sinistros na BR-324 em 10 meses e 16 dias. Mortos, 55.
55 vidas perdidas por esse descaso do governo federal, da Via Bahia e hoje do DENIT com a BR-324, que liga Salvador, Feira de Santana, mas que faz a interlocução de todo o nosso estado. Então, parabéns pela sua bandeira, vá em frente e conte com esse vereador também nesta luta. Nós somos vereadores de Salvador, mas quem chega aqui precisa chegar em condições de chegar com vida ou sair da nossa cidade também em condições de chegar ao seu destino com vida. Parabéns. Obrigado. E aproveitando a oportunidade, que ainda dá tempo, eu gostaria de relatar aqui também sobre um relatório do TSE que aponta falhas na regulação. Quem está dizendo aqui é o TSE, não somos nós, e são falhas que foram verificadas ao longo do tempo, já há muitos anos, através de auditorias que foram realizadas desde 2019, em que diz que a regulação ela é arcaica, ela é toda errada e, além do mais, está aqui, é o TSE que está dizendo, ela é desorganizada. Então, assim, a gente não consegue entender até que ponto nós vamos parar e como é que nós podemos resolver isso. Eu me lembro que o secretário Fábio Vilas Boas, ele disse que a regulação lá atrás ela era arcaica e ele que tinha que digitalizar, modernizar, organizar e não se organizou. Enquanto isso, as pessoas morrendo aí nas filas dos hospitais, entendeu? Precisando, agonizando, e a conversa sempre é a mesma. Um abraço. Obrigado, vereador Jorge Araújo. Encerradas as inscrições, as representações partidárias, declaro encerrada a sessão, convocando outra para o próximo horário e dia regimental. Obrigado.